seguinte, eu falei lá, o que pega é que o Cruzeiro, para mim, jogou para vencer, foi melhor que o América, mas não venceu mais uma vez. Tirando a responsabilidade do Léo Jardim, mas sinceramente eu não posso, por menos trabalho que tenha, eu não posso, não posso aceitar, por exemplo, que o Cruzeiro não chegue à final com esse elenco que a gente já viu por A mais B, que é um elenco muito, muito bom. Mas, falando do jogo, eu gostei do Cruzeiro de algumas coisas que eu vi dentro de campo, diferente daquilo que vocês falam, né? Que eu sou um resultadista, então no empate eu consegui ver várias situações interessantes. Primeiro, dele colocando o Matheus Henrique numa função ali mais adiantado, dando toda a liberdade para que ele pudesse criar. O Matheus Henrique já tem muita capacidade de construir esse jogo desde lá de trás. O Eduardo funcionando como uma espécie de segundo volante, mais próximo ao Lucas Romero, ajudando também. Era um Cruzeiro com mais gente no meio campo. Acho que a ideia não foi exatamente apenas povoar o meio campo. Ele tentou colocar mais jogadores no meio campo, até disse isso, para criar uma proteção maior ao sistema defensivo do Cruzeiro e também para criar possibilidades de jogo pelo meio. Eu achava o Cruzeiro, nas outras oportunidades em que criava situações, um time muito apenas pelos corredores. Isso é ótimo? Mas você não pode ficar refém de uma maneira só de jogar. O Cruzeiro criava muito pelo lado esquerdo, com o Kaique, com o Dudu, nas outras partidas, ou às vezes com o Marquinhos e o William ali pelo lado direito. Eu entendo que essa tentativa do Leonardo Jardim foi uma tentativa de equilibrar o Cruzeiro, né? Apesar do gol sofrido, o Cruzeiro chegou aí ao seu 9º jogo no Campeonato Mineiro e sofreu 10 gols. Então é uma marca muito grande. Entendo que o time jogou o suficiente para vencer o América. Vencer de quanto, Valu? De 1-0 que fosse. Mas o futebol não é assim, nem gosto do famoso... teve justiça? Teve justiça. O América conseguiu fazer um gol e o Cruzeiro o outro, então terminou empatado. Mas eu entendo que o Cruzeiro produziu mais, não foi uma partida exuberante, de várias criações ofensivas, e ele coloca o Matheus Pereira também pelo lado direito do campo. Claro, não somente o Pereira, como todo time pode melhorar, mas eu achei que ele participou bem, finalizou dois bons chutes para a defesa do Matheus Mendes, e também ele sofre, né? Ele quem está na área no lance do pênalti. Muita gente chegando na área do América, e no lance do gol do América faltou ali uma pressão maior do Lucas Romero, dos dois Lucas, do Lucas Silva também, mas é aquela questão, né? Como diz um tio meu, urubu quando está sem sorte, senta na pedra e afunda. O Cruzeiro está num momento que até quando faz as coisas certas, elas tendem a dar errado. O chute desviou no Jonathan Jesus, que para mim fez uma boa partida, e agora ele vai ter uma semana de trabalho. Lembrando, é o primeiro jogo do Leonardo Jardim comandando a equipe que é a principal do Cruzeiro até então na temporada 2025. Não, você tem razão. Eu acho que as responsabilidades elas têm sim que serem compartilhadas. Nesse momento, o Cruzeiro acho que sabe, né, da grande responsabilidade que tem dentro dos gramados. Mas tudo isso que você disse, Everton, de ter um elenco, né, que é tecnicamente melhor do que o adversário, a questão mesmo do que o Cruzeiro fez no mercado para 2025, nada disso é garantia, né? Então, assim, acho que a gente também tem que levar isso em consideração. O futebol ainda é jogado, o Cruzeiro não vai vencer os jogos pela camisa, pela tradição, pela história que tem. Ainda é um pontapé inicial do trabalho, sim, do Leonardo Jardim, mas vejo com bons olhos pelo que eu pude acompanhar ontem no jogo. Acho que o Cruzeiro tem que usar o jogo de ontem como margem para os próximos confrontos, para aquilo que ele tem enquanto objetivo dentro da temporada. Como disse o Valu, muita coisa interessante, muita coisa que acabou funcionando ainda pela primeira amostragem, mas acabaram funcionando. E eu estou vivendo a expectativa dos jogadores ontem, que na saída ali do campo pôde falar, né? É uma semana inteira de trabalho, coisa que eles ainda não tiveram. Ainda para conhecer um pouco da filosofia de trabalho do Leonardo Jardim. Foram apenas 3 treinos, né, na presença do Leonardo Jardim. Então, assim, eu também estou vivendo essa expectativa. Até conversava com o Valu agora em off ali, que o Cruzeiro precisa mostrar, sim, uma evolução. Talvez não aquela evolução de 100%, da água para o vinho, de um passe de mágica. Mas eu já espero algo que seja mais satisfatório pensando no confronto. Te causou uma impressão de mais conforto dos jogadores com o Léo Jardim? Sim, visivelmente, sim. E o Valu destacou agora há pouco lá na rádio uma declaração do Kaique. O que foi que ele falou, Valu? Não, ele falando a respeito dos laterais, da dinâmica dos laterais, que agora os laterais, quando um está no ataque,
o outro está virando uma espécie de terceiro homem para auxiliar a construção da defesa e no momento anterior estava subindo os dois, o Cássio, o preparador físico, estava entrando 14 pessoas em campo, estava tudo isso. Tava uma baderna. Então eu senti mais conforto, você também sentiu. Não só individualmente falando, mas também coletivamente falando. Acho que o Cruzeiro foi muito mais inteligente, soube jogar exatamente com a força que tem, ainda só um primeiro momento. Eu ainda espero mais dessa equipe, como o próprio Leonardo Jardim também espera. Ô, Elton, que alívio ter essa semaninha de treino, hein? Vai ser ótimo pro Cruzeiro, maravilhoso pro Cruzeiro. E o Léo Jardim foi perguntado sobre quando esse Cruzeiro vai estar pronto. Ele está longe de estar pronto. E é para deixar isso claro mesmo. O time, o elenco do Cruzeiro é muito bom, mas só o elenco não resolve. O futebol não é essa matemática de você pegar grandes jogadores, colocar dentro de um campo e falar assim, pô, só a camisa e só o talento que esses caras têm vai resolver. Não é assim. Por que no final de semana, quando foi me perguntado quem vai vencer o clássico e se existe favorito entre América e Cruzeiro, eu peguei e falei assim, eu acredito que vai dar empate. Por que eu acredito que vai dar empate? Porque esse Cruzeiro ainda não apresenta o melhor que cada um dos atletas pode colocar em campo. E quando você não tem isso, eu não posso simplesmente pela folha salarial do Cruzeiro dar o Cruzeiro como mega favorito. O campo ainda não respondeu pelo Cruzeiro. Ontem eu assisti evoluções, principalmente na movimentação de cada um dos atletas. E é o que o Léo Jardim falou exatamente durante a coletiva, que os jogadores dele, ele pensa futebol de uma forma que o jogador não é fixo. Ele não tem uma posição só para cumprir, ele tem diferentes funções para cumprir. E ontem nós vimos o Eduardo cumprindo diferentes funções, o Mateuzinho brilhantemente cumprindo diferentes funções. Então isso faz o torcedor do Cruzeiro imaginar que esse time, com o tempo, ele possa render muito mais. E dá sim uma esperança ao torcedor do Cruzeiro quando você tem uma semana cheia. Você vai ter no mínimo 4 treinos efetivos em campo para o Léo Jardim trabalhar essa equipe. Então o que vamos ver do Cruzeiro no próximo sábado, né? Os jogos foram confirmados para sábado, 4h30 da tarde, é de um Cruzeiro com uma evolução maior. Então é esse o meu pensamento hoje da equipe do Cruzeiro. Olha essa mensagem do Daniel aqui. O Daniel é quase o nosso quarto elemento. Daniel Chacura? Quase um quinto elemento do programa. E ele disse uma coisa aqui que vai abrir discussão. Eu achei interessante. Diz, anota aí. O Wallace, Lucas Silva, Christian e Romero vão ter que jogar juntos. O Cruzeiro tem 2 jogadores no ataque que não recompõem para a marcação. Arruma a casinha lá atrás e deixa os caras livres na frente. Precisa de 2 volantes. Quem concorda e quem discorda? Eu discordo. Eu acho que precisa de 2 volantes. Eu só não acho que dá pra jogar. Ontem tinha 2 volantes. Não, ele só tá mudando a característica. O Eduardo fez essa função. Exato. De volante. E trocou com o Matheus Henrique. O Cruzeiro teve muitas trocas no meio campo. Eu acho que precisa ter 2 volantes. Não, é que ele tá dizendo aqui. O Wallace, Lucas Silva, Christian Romero. É que ele tá mudando a característica. Ele acha que tem que ter 2 volantes mais marcadores. Isso. Eu não acho. Eu também acho. Eu não acho. Mas vocês não acham que o Léo Jardim vai Não, de jeito nenhum. Um volante e um jogador que sai mais? Não tem um volante. Não tem um volante não, HG. Não tem um volante, essa é a questão. A característica do volante que ele iniciou, a gente tem que lembrar que é o primeiro jogo do Léo Jardim comandando a equipe principal. Ele colocou o Eduardo para ser segundo volante. 4-2-3-1, e em algum momento trocando com o Mateuzinho. HG, pensa, foi um 4-2-3-1, não foi? O Matheus Henrique esteve à frente do Eduardo várias vezes, a maior parte do tempo. Aliás, nota-se ele claramente jogando mais à frente, né? Mais avançado. O Matheus Henrique mais avançado. Então, ele entrou na linha. A gente colocando no papelzinho os números, 4-2-3-1, o Mateuzinho ele ficou à frente centralizado. Isso. Então... E o Eduardo fazia ao lado, no 2, ele fazia ao lado do Romero. Isso. Pois é, mas o Daniel acreditando que ele vai usar 2. Não. Quando ele notar que não está funcionando a recomposição, o Daniel está dizendo que pode. Ele falou, avisa o Valu aí, que fazer função é diferente de ter característica. Uma coisa eu concordo com ele, que então, em alguns momentos... Então para ele, Daniel, o que você está dizendo já aconteceu ontem. Em alguns momentos, o que Gabigol e o Matheus Pereira, de fato, ficaram mais. Tem alguns lances que você... pode reparar isso. Tem um lance que o Matheus pega... o Cruzeiro jogou de maneiras diferentes. No meio campo, tenta correr... Isso no segundo tempo, esse lance. Isso. No segundo tempo, ele tenta correr sentido a ponta esquerda, o Matheus Pereira.
do meio para a ponta esquerda, o Gabigol passa, o Dudu passa, ele até perde a bola na recomposição, o Dudu volta igual um louco. Mas o Matheus e o Dos homens e o Gabi de frente vão é vir quem mais devagarinho. recompõe, né? Quem O tem Dudu feito mais, né? Dudu Dudu sem dúvida. Ele tá lembrando aqui de Henrique Newton, Henrique Lucas Silva. Né? Não, mas eu acho que não vejo problema de jogar mais um volante ali. Eu falei lá no Band News na área que eu prefiro o Christian ao Eduardo fazendo a função que o Eduardo fez ontem. Eu acho que o Christian vai render mais. Eu gosto do Christian, eu acho que o Christian é bom de bola. Gosto. E acho que ele tem potencial total para jogar muito ao lado do Lucas Romero. Ou que seja o Wallace também nessa função de primeiro volante. Eu até achava que nesse ano o Wallace pudesse ganhar essa função, essa posição. Mas até aqui, à exceção dos últimos 3 jogos, eu acho que o Romero tem feito muito bem esse papel e pode ser sim esse camisa 5. Mas falta ao Cruzeiro, para mim, esse cara que vai jogar ao lado do Romero. Eu, particularmente, colocaria o Christian. Se a ideia dele é jogar do jeito que jogou ontem, com o Matheus à direita, com o Dudu à esquerda, centralizado o Gabigol, e ali no meio campo 3 caras que saibam marcar e também tenham qualidade para chegar, eu iria de Christian no lugar do Eduardo. Eu acho que o Christian joga mais. Mas pode ser que isso aconteça. Ele ainda está conhecendo Não, bem sim, os atletas. claro, Três concordo com sessões. isso. Três sessões de treino. cada É muito pouco. Ele mesmo falou, treino é treino, jogo é jogo. As avaliações não podem só partir dos treinamentos. Perfeito. Eu estou fazendo zero crítica à situação, estou dizendo só o que eu preferiria fazer. Eu entendo a formação, eu prefiro até, na verdade, que tenha um ponta, que o Marquinhos seja o ponto, o Matheus volte para o meio, e acho que ele pode fazer isso em algum momento, mas em relação ao jogo de ontem, eu acho que o Christian vai entregar a ele mais qualidade, assim, para jogar como um segundo volante do que o Eduardo. Só isso. Até porque a desenvoltura do Christian nas poucas apresentações que ele teve foram positivas. Sim. Então, assim, fisicamente bem, até melhor que o Eduardo, no meu ponto de vista. Tem técnica para fazer exatamente essa função que o Thiago está falando, né? De um jogador que saiba fazer recomposição, mas se apresenta também como um homem surpresa dentro da área ou na entrada da área. Então, eu acho que é ter que dar um pouco de tempo ao tempo também, assim, para ele ver quais perfis de atletas vão se encaixar melhor. A diferença que hoje eu vejo com a chegada do Leonardo Jardim é que hoje nós temos um treinador que tem a capacidade intelectual, e aí não estou desmerecendo o Fernando Diniz, mas eu acho que a experiência dele traz ao Cruzeiro essas prioridades, sabe? Esse olhar clínico para situações que até então eram vistas como uma maneira meio grosseira. Não aprofundava naquilo que era preciso. Então eu vejo hoje, com pouco tempo até de treinamento... Você fala de não tirar o melhor de cada um? Não aprofundar naquilo que o cara tem para entregar como melhor. Você fala de características? Ser flexível, de características individuais, de flexibilizar. Assim, o que o Léo Jardim disse ontem na coletiva sobre de jogadores? Por exemplo, ele deu o exemplo do Mateuzinho. A característica dos jogadores. De cada um dos não atletas, adianta querer fazer um jogo mais físico do Matheus Henrique, ele sendo um jogador de baixa estatura. Nem adianta a agressividade do Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira não é para ser agressivo. Ele foi além do momento ser mais da coletiva. Cerebral. Não entendeu? podemos ficar jogando bolas na área para o Gabigol. Ele é o nosso centroavante, mas ele não tem características de lutar pelo alto. Então nós temos que construir dentro da característica de cada um. Né? E aí é onde tem responsabilidade. Quando você traz o Fernando Diniz, você sabe que ele é o modo Gabriela de ser. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, é o meu jeito de ser Gabriela. Então ele não tem flexibilidade. E aí, tá na conta do Diniz? Não, tá na conta de quem traz. Ponto. Totalmente. Né? Que agora o Cruzeiro tem o básico. Exatamente. Qual que é o básico? Você tem um técnico que olha para o elenco e vê, eu gostaria de colocar o Cruzeiro para jogar dessa forma, mas de acordo com a característica do elenco, eu vou tentar essa forma aqui, porque eu acho que pode privilegiar o que cada um tem de melhor. É o que o Leonardo Jardim vai tentar fazer daqui para frente. Esses cruzamentos citados aí pelo Léo Jardim para o Gabigol, realmente, eu acho que são cruzamentos infrutíferos, mas uma oportunidade, por exemplo, que o Caio Jorge, ou o Dineno, principalmente o Dineno, estiver jogando, aí sim justificaria. Chuveirinho. A bola pro Gabigol, todo mundo sabe que tipo de bola, Dineno não que tipo tem de jogo Dineno acaba ajudando o volta Gabigol. a partir de abril é a previsão dele. De voltar aos treinos físicos? Não. De voltar a ser... Relacionar treinar com o grupo, com ele. O Dineno está fazendo trabalho à parte. E a questão que gerou uma discussão hoje forte com vocês, daqui a pouco nós vamos falar disso, do Caio Jorge estar liberado, né? Está lá, tá relacionado, vai para o jogo e tal, já estaria apto? Eu imagino que sim. Alguma informação de movimentação, Thiago? Cruzeiro? Em relação ao Cruzeiro, não tem.
Até estou tentando descobrir aqui o valor do Tevez, da opção de compra que o Atlético Paranaense tem, mas em relação ao Cruzeiro não tem. Eu tenho a opção de compra do Gamarra, que é de 3 euros, mas do Tevez eu estou tentando, mas... Aliás, eu fiz uma pergunta ao Alexandre Matos sexta-feira, depois da informação. Eu recebi uma informação, fui lá, até gravei um vídeo e publiquei da ida do Tevez, da vinda do Gamarra. Aí eu chamei o Alexandre Matos, falei, Alexandre, recebi a informação aqui e tal, eles foram com passes fixados? Ele me disse que sim. Parece que depois o Samuel Venâncio disse que não, teve isso? Não sei. O Gamarra veio com direitos econômicos fixados. São 3 milhões de euros. Pois é, eu acho que o Tevez também foi com passe fixado. O Tevez, Alexandre eu ainda não consegui a confirmação de valores. Ah, tá, os valores eu também não sei, mas que os dois, um veio e o outro foi com passe fixado, sim. Eu não sei o Tevez. O Gamarra eu sei que sim. É porque teve um rapaz não, mas até o Tevez é tão novo, hein? Que me segue no Twitter, não sei se ele me segue, mas falou, não, o Samuel disse que não, eu não sei, eu não vi o Samuel. Não sei se a balança foi positiva, né? Também não então, vi. pois é, eu não sei. Com o Samuel, eu não consegui ver. Então eu acho que ele não deve ter dito isso. É que, vamos lá, peraí. Se disse... Em relação ao Tevez, se o Cruzeiro mantém um percentual e consegue negociar, ok, né? Ou não? Vocês discordam? Não, Depende acho que a do balança percentual, não é positiva ao Cruzeiro. Não é, ele tem 19 anos. Pô, o Gamarra tem 23, não? 24. 24. Eu acho novos, Aqui, dois jogadores novos. lembrem-se do que o João Paulo Mas o Sampaio Tevez é- falou o dos Tevez é jogadores do atacante. Palmeiras, hein? Mas uma hora, em algum momento, não sei qual é o percentual e se existe esse percentual do Tevez. Não tenho informação alguma. Estou tentando apurar, de fato. Agora, se em algum momento você vende o Tevez e mantém, sei lá, 50%, pô, imagina se o Cruzeiro tivesse 50%, por exemplo, do Vitor Roque, que foi negociado naquele momento com o Atlético Paranaense pelo valor da multa rescisória. Seria ótimo. Eu não teria feito essa transferência, tá? Eu não teria feito ter hipótese trazido um alguma. zagueiro e liberado o Tevez? Hipótese alguma. Primeiro que não era desejo do Cruzeiro o Gamarra, o perfil do Gamarra. Eu acho que era mais a questão de oportunidade, de necessidade, e aí sim abriu mão do Tevez. Acho que o Tevez não teve tempo de avaliação satisfatória pelo Leonardo Jardim para falar assim, ó, ele vai estar disponível para o mercado ou não vai estar. Acho que não houve esse tempo de maneira Mas o Adilson satisfatória. pode ter dito que não tem futebol para ser titular, não? Eu acho que nem o Adilson teve tempo suficiente para tal. Pode até ser que sim, mas acho que a gente tem que usar do mesmo critério. Se ele, Leonardo Jardim, gostaria de não avaliar através de vídeos ou através de treinamentos, que desse então a oportunidade dele atuar nos jogos. E não é atuar com o time reserva ou com o time misto. Atua com o time titular, vamos fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada. Eu acho que não houve esse tempo, eu não faria, é muito jovem. E diferente do Gamarra, o Gamarra foi testado em uma competição de um nível que exigia do Gamarra e ele não conseguiu se apresentar, tanto que pediu desculpas aos torcedores do Atlético Paranaense na sua saída. Acho que isso já é uma grande resposta para aquilo que ele não conseguiu apresentar dentro do Atlético Paranaense, e é muito diferente do Tevez. Acho que o Tevez jogando uma Série A, entendo que o nível de exigência é sim muito maior, a pressão também é maior, mas aí até o que o Thiago está falando, possivelmente uma venda também, uma vitrine é completamente diferente de uma Série B. Então eu teria acalmado nesse momento esse tipo de transação com o Tevez. Acho que o Cruzeiro tem tantos outros jogadores, muito menos utilizado que o Tevez, que poderia servir ali de uma Eu nem reclamo possibilidade da vinda do Gamarra. A minha reclamação e preocupação é com a ida do Tevez. Com o passe fixado. Isso. É que o Thiago está tentando levantar aqui qual o percentual, né, que ficaria para o Cruzeiro e tal. Entendo o que a Amanda está dizendo, mas me apeguei também ao que eu disse há pouco aqui sobre o João Paulo Sampaio. Ó, o jogador está aqui no elenco, a gente não ficar com o jogador encostado e esse jogador não ir para o time titular, porque o Cruzeiro tem vários jogadores à frente, então a gente negocia, mantém o percentual e vai espalhando o jogador para todo lado. É o caso do Joseph, que foi para o América. Mais ou menos. Então, talvez a avaliação, não do Léo Jardim, mas de quem comanda a base, eu acho que ele avaliou, tá? pode Mesmo ter com pouco sido tempo. isso, de que ó, tem potencial para jogar, tá à frente de algum que nós temos aqui na reserva, então, não tá, então vamos negociar, já que a gente precisa de um zagueiro que perdeu o João Marcelo. Agora, é um risco, mas o risco é inerente ao processo, né? Não tô aqui dando a passada de pano na troca, não, porque eu não sei dos percentuais. É o que o Thiago tá tentando levantar aqui. Cadê o Peralta? Cadê o Peralta, Valor? Tá no banco. Por quê? Pai, porque não conseguiu minimamente Amanda tá pedindo. apresentar para jogar, né? E aí, Amanda? Lembrando que foi um investimento de 3 milhões de acho dólares. que se a né? gente... Quanto? 3 milhões de dólares. Ainda não disse o que veio. Quase 20, São 32 dias da temporada 2025, mas ainda ele não chegou para ela. E aí, Amanda?
É o que a gente estava falando agora há pouco, jogador que é pouco utilizado, a gente vê que a concorrência é muito grande, o Cruzeiro tem o quê? 7, 8 volantes dentro do elenco, então, para mim, era mais acessível emprestar o Peralta e deixar o Tevez do que fazer a transferência. E lá no Cruzeiro tá todo mundo assistindo a Amanda, hein? Vão refletir aí, então, ainda dá tempo. A ex-esposa do William meteu uma mensagem no Instagram e tal, né? Aí hoje, durante o programa na rádio, eu fui... Ontem, quando saiu esse print aí, muita gente teve acesso, eu falei, pô, será que é uma letra pro Matheus Pereira? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, ex-esposa do William. Aí fui atrás para saber o que era aquilo e tal, e aí a informação que recebi de uma fonte é de que o Inter estava querendo levar o William lá pro Sul. Aí entrei em contato com o João Batista Filho, que é do Debate Raiz, lá do Sul. Falei, João, você tem uma ótima relação aí no Inter. Me responde se isso aqui tem alguma coisa a ver com o William no Inter. Ele falou assim, ó, ele deu uma apurada, ela falou assim, ó, que o Inter tá precisando de lateral direito, é um fato, porque o Bruno Gomes machucou e o Aguirre não tá bem. Que o Inter já tem vontade de trazer o William de volta, né, há algum tempo, também não é surpresa. Mas agora, o que eu apurei aqui, o João Batista Filho falou, não tem nada entre Cruzeiro, Inter e o William. Foi o que ele apurou. Se vai acontecer daqui a pouco, não sei. Ah, mas isso aí virou um programa de fofoca. Não. Através de uma mensagem dessa aí que a gente vai tentar dar uma apurada. Um falou que tinha proposta e o João Batista Filho lá no Inter confirmou que não tem proposta. Então quer dizer, é uma ex, tá? Isso aqui não é a esposa atual dele, não. Então não tem, a princípio, nenhuma negociação. Você apurou alguma coisa nesse sentido, não, né? Não. Eu ainda não consegui confirmar isso. Estou tentando avançar. É porque a pessoa que me passou que tinha alguma conversa, continua insistindo que tem e tal. Mas o JB disse que lá no Inter eles negaram para ele qualquer contato com o William e com o Cruzeiro. Eu vou até mandar para a mesma pessoa que eu conversei. Você sabe os valores do William? Nossa, eu não faço a menor ideia. Do Marlon que você sabe. O Marlon eu sei o que o Cruzeiro trabalharia no ano passado. Eu acho que esse ano já mudou. Né? Era 5 de euros. Acho que esse ano já mudou bem. Negaram para você uma proposta do Zenit pelo Marlon? Negaram. Eu conversei com uma pessoa ligada ao jogador que disse que não existe. Confirmaram, né? Vai entender. Mas às vezes tá blefando ali comigo. Aqui me confirmaram que tem uma proposta do Zenit pelo Marlon e que o Pedrinho não quer vender. Eu acho que não quer vender, não vai liberar nem o William nem o Marlon. Até pela escassez de laterais aí no mercado. O Marlon por 5 Há hoje... 11 dias da janela, olha, quem vier para tirar que venha com bastante dinheiro. O Pedrinho já disse que não vai liberar. Eu, se sou o Cruzeiro, não liberaria nenhum dos dois, Amanda. O Marlon liberaria. Por 5? Nossa! Liberaria. O Cruzeiro tem 2 bons laterais esquerdos, um ainda muito promissor, precisa ser testado no profissional. Mas eu acho que a gente ganharia em termos de balança. O Marlon hoje não consegue entregar minimamente aquilo que nós necessitamos para um bom suplente no Cruzeiro. Por isso é que a Amanda está onde está. Ela tem coragem, ela não pipoca e tal. Então, eu não teria. Eu teria, e era o Marlon. Pô, tá tudo dito. Marlon mas gente, vamos embora?